Depois de uma série de questionamentos e investigações técnicas ao longo da temporada, a FIA decidiu intervir de forma mais direta no design das asas dianteiras dos carros de Fórmula 1, com a introdução de novas diretivas técnicas que visavam coibir práticas de flexibilidade aerodinâmica excessiva. Essas novas regras, aplicadas a partir do Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, prometiam trazer mudanças significativas na ordem de forças do grid, especialmente no que diz respeito à Red Bull, equipe que liderava o campeonato com relativa folga, mas que vinha sendo alvo de suspeitas e acusações de estar operando em áreas cinzentas do regulamento técnico. Muitos acreditavam que, com as novas restrições impostas à flexibilidade das asas dianteiras, a Red Bull sofreria uma queda de desempenho. Afinal, desde o início da era do efeito solo em 2022, a equipe austríaca havia se destacado por seu domínio aerodinâmico, com soluções extremamente eficientes, mas também sofisticadas e, por vezes, polêmicas. A teoria era de que, se a Red Bull estivesse realmente utilizando um grau elevado de flexibilidade em sua asa dianteira, algo que permitiria ganhos em eficiência aerodinâmica ao alterar o comportamento da peça em diferentes fases da curva e em linha reta, então as novas diretivas poderiam minar uma de suas principais armas. O que aconteceu em Barcelona, porém, foi exatamente o oposto do que muitos previam. A Red Bull chegou ao circuito da Catalunha e mostrou força desde os primeiros treinos livres. Max Verstappen, como de costume, foi incisivo e dominante, e o RB20 mostrou-se extremamente equilibrado em todos os setores da pista. Em um circuito técnico e completo como o de Barcelona, onde cada fraqueza de um carro pode ser exposta, o desempenho da Red Bull foi uma afirmação. A equipe não só resistiu às novas diretrizes como pareceu ainda mais forte do que em etapas anteriores. A explicação para esse desempenho passa por diversos fatores, e o primeiro deles é a competência técnica da Red Bull em interpretar o regulamento e se adaptar rapidamente. A equipe liderada por Adrian Newey, embora tenha perdido parte de sua influência direta nos últimos meses, ainda se beneficia da base sólida construída ao longo dos últimos anos. O conceito aerodinâmico do RB20, mais evoluído e refinado que o de seus antecessores, já havia se mostrado menos dependente de soluções extremas, o que provavelmente deu à equipe uma margem maior para absorver eventuais mudanças no regulamento sem perda de performance. Além disso, a Red Bull aproveitou a etapa de Barcelona para introduzir uma série de atualizações no carro. Embora nenhuma delas tenha sido radical ou visualmente chamativa, todas estavam focadas na otimização do fluxo de ar ao redor do bico, da suspensão dianteira e das laterais. Essas mudanças, combinadas com o conhecimento prévio do comportamento do carro e do traçado catalão, permitiram que a equipe extraísse ainda mais performance de seu pacote. Um ponto técnico importante é que, embora a nova diretiva tenha imposto limites mais claros sobre a flexibilidade da asa dianteira, ela também trouxe maior uniformidade entre as equipes na maneira como essa área do carro é fiscalizada. A Red Bull, que já vinha operando com um nível mais alto de rigidez estrutural, dentro dos limites legais, mas com extrema eficiência, acabou sendo favorecida pelo novo contexto. Equipes que dependiam de mecanismos mais sutis de flexibilidade foram forçadas a endurecer seus designs, perdendo parte da vantagem que tinham em trechos específicos do circuito, como curvas de alta velocidade e freadas intensas. Em Barcelona, essa superioridade ficou evidente principalmente nas curvas de média e alta velocidade, como as curvas 3, 9 e a sequência final do terceiro setor. Nessas áreas, o RB20 manteve estabilidade e equilíbrio excepcionais, enquanto outras equipes lutavam para encontrar o ponto ideal entre aderência e eficiência. A tração na saída das curvas também foi um destaque, mostrando que o conjunto chassi-suspensão da Red Bull continua sendo uma referência. Outro aspecto que chamou atenção foi a gestão dos pneus. Historicamente, Barcelona é um dos circuitos mais exigentes em termos de degradação, especialmente nos pneus dianteiros, que são submetidos a forças laterais intensas por longos períodos. A Red Bull, no entanto, conseguiu manter o desgaste sob controle, permitindo a Verstappen administrar sua corrida com inteligência, sem precisar forçar excessivamente o ritmo. Isso foi crucial para garantir a vitória com relativa tranquilidade, mesmo diante da pressão momentânea da McLaren e da Mercedes em alguns trechos da prova. No que diz respeito à concorrência, o impacto da nova diretiva foi mais perceptível em equipes como Ferrari e Aston Martin. Ambas apresentaram um comportamento aerodinâmico mais instável do que em corridas anteriores, sugerindo que suas soluções para a asa dianteira talvez estivessem mais próximas do limite interpretativo do regulamento anterior. A Ferrari, em particular, demonstrou dificuldade em encontrar equilíbrio no carro ao longo do fim de semana, sendo inconsistente entre os treinos livres e a classificação. Já a Aston Martin teve uma performance ainda mais apagada, reforçando a ideia de que sua filosofia aerodinâmica talvez estivesse mais dependente de elementos agora limitados pela FIA. A McLaren, por outro lado, conseguiu manter uma boa forma, ainda que não tenha ameaçado diretamente a liderança da Red Bull. Isso reforça a ideia de que o desenvolvimento da equipe de Woking tem sido mais sólido e menos dependente de áreas cinzentas do regulamento, o que os posiciona como candidatos consistentes ao pódio nas próximas etapas. Voltando à Red Bull, o domínio em Barcelona também serviu como uma resposta direta às críticas e especulações sobre a legalidade de seu carro. A FIA, ao endurecer as regras e aumentar a fiscalização, proporcionou um ambiente onde qualquer vantagem obtida fora dos limites seria eliminada.
O fato de a Red Bull ter mantido, ou até ampliado, sua vantagem, indica que sua liderança técnica está enraizada em fundamentos sólidos de engenharia, e não apenas em interpretações criativas do regulamento. Esse episódio também levanta uma discussão importante sobre a maneira como a Fórmula 1 lida com atualizações técnicas e diretrizes intermediárias ao longo da temporada. Enquanto alguns defendem a flexibilidade da FIA para reagir rapidamente a possíveis abusos do regulamento, outros argumentam que essas mudanças em meio ao campeonato podem prejudicar o desenvolvimento das equipes e criar um ambiente de incerteza técnica. De qualquer forma, a Red Bull mostrou que está preparada para esses desafios, mantendo-se na vanguarda da inovação mesmo quando o cenário muda. Em resumo, a performance da Red Bull em Barcelona foi um verdadeiro statement técnico. Mesmo diante de uma mudança regulatória que poderia ter exposto fragilidades, a equipe reagiu com inteligência, agilidade e competência. O RB20 não apenas resistiu ao impacto das novas diretrizes sobre a asa dianteira, como parece ter encontrado uma nova zona de conforto em seu desenvolvimento aerodinâmico. Max Verstappen, por sua vez, pilotou com a habitual precisão cirúrgica, aproveitando ao máximo o potencial do carro e consolidando ainda mais sua liderança no campeonato. Aqui, mas pela forma como enfrenta a pressão técnica e esportiva. Se Barcelona era para ser um teste de fogo, a equipe austríaca passou com louvor, e agora, mais do que nunca, parece pronta para escrever mais um capítulo dominante na história recente da Fórmula 1. Mas e você? Acha que a Red Bull está tão rápida assim para a corrida de Barcelona? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, considere se inscrever no canal, muito obrigado e até a próxima.